Estamos começando o nosso planejamento do dia mais cheio da semana, que é o sábado, sempre com muitas oportunidades, mas também com muitos problemas, com muitas pegadinhas. Teremos jogos o dia inteiro e talvez os maiores destaques nem sejam assim jogos de liga. Temos como maior destaque no dia de hoje as Copas. As quartas de final da FA Cup vão começar, tem jogo cedo do Wolverhampton por volta das 9h15 e também jogo à tarde entre o City e o Newcastle. Jogo único, muito importante. Também tem a volta das semifinais começando, no Carioca, Flamengo e Fluminense. E além disso tem outros grandes jogos, tem Real Madrid, tem o Bayern de Munique. Então vamos a eles. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 16 de março. Começamos o nosso planejamento às 9h15 da manhã no primeiro jogo das quartas de final da FA Cup, Wolverhampton contra o Coventry City. Acho que é assim que se pronuncia, tá? Perdoe meu inglês aqui, meio de padaria, é o que eu consigo fazer por enquanto. Tá? Wolverhampton da primeira divisão, um time que vem se destacando bastante nos últimos jogos, e o Coventry City, um time da segunda divisão da Championship, que ocupa a 8ª colocação da tabela. Dá para dizer aqui que as duas equipes são de meio de tabela, mas obviamente o nível de enfrentamento do Wolverhampton é bem mais forte. Jogo único a gente já sabe como é que funciona. Geralmente as equipes estudando no início do jogo, a equipe de menor divisão ali tentando se defender um pouco mais, principalmente pelo fato de ser na casa do Wolverhampton, talvez uma intensidade, uma atitude maior do time da primeira divisão, mas o jogo tende a abrir mesmo, óbvio, depois do primeiro gol. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Vamos falar um pouquinho sobre o PDF de apoio que já traz pra gente os números do Coventry City na segunda divisão. Perceba que o número de jogos já é bem maior. Na Championship tem jogo pra caramba. O Coventry já tá no 19º jogo fora de casa e o Wolverhampton tá no 14º jogo em casa. A iniciativa das duas equipes é muito parecida. Eles saem na frente pouco mais de 50%. São duas equipes que falham um pouco em marcar dentro e fora de casa. Na verdade, a média é praticamente idêntica. Por mais que o número de jogos do Coventry seja um pouco maior, o número de gols sofridos do Wolverhampton é um pouquinho maior, tá? São equipes que sofrem com muita frequência. No primeiro tempo, não temos destaque de nenhuma das duas equipes. O Wolverhampton não tem tantas vitórias assim a mais do que o Coventry City. O time do Coventry City não tem tantas derrotas a menos assim do que o time do Wolverhampton. É muito parelho. No segundo tempo, o número de vitórias se equipara de novo, o número de derrotas se equipara de novo. O Wolverhampton melhora e melhora bastante o número de gols marcados, mas assim também acontece com o time do Coventry City, que vai a 21 gols marcados, ultrapassa novamente aqui a equipe do Wolverhampton, mas aumenta o número de gols sofridos. Ou seja, duas equipes de cobertor curto. Melhor ataque, pior a defesa. Primeiro tempo foi assim, segundo tempo também. As duas equipes marcam bastante de cabeça, porém as duas equipes também sofrem nesse fundamento. Isso aqui é um calcanhar de Aquiles das duas. Como que você pode aproveitar esse tipo de situação? Tá trabalhando no trade, assim como eu. Tá a favor do Wolverhampton porque o Wolverhampton tá amassando a equipe do Coventry City. Quanto mais escanteios o Wolverhampton criar, bolas paradas, excelente. A gente sabe que do outro lado é uma equipe que sofre muitos gols. Porém, se o Wolverhampton tá cedendo oportunidade pro Coventry City ficar alçando bola na área, a gente tem que rever um pouco a nossa posição. Porque aqui o Wolverhampton também costuma sofrer nesse fundamento e o Coventry City também marca nesse tipo de situação. Os momentos dos gols marcados, nós temos um Wolverhampton que acelera à medida que o jogo vai passando, Principalmente no segundo tempo, voltando para o segundo tempo já começa a aumentar no meio do segundo tempo e no final do segundo tempo são os momentos que mais marcam. Também sofre bastante no retorno do segundo tempo e nos minutos finais, ou seja, nos momentos onde ele é mais agressivo, ele também é um time mais permissivo. Do lado do Coventry City, é uma equipe que marca mais ali no miolo, não marca tanto no início de jogo, talvez isso se repita contra o Wolverhampton, talvez uma atitude um pouco mais recuada da equipe da segunda divisão, tentando se classificar para uma semifinal. Final do primeiro tempo acelera, início do segundo tempo também acelera e principalmente meio do segundo tempo é o momento onde o Coventry City marca mais gols. Os gols sofridos são no final do primeiro tempo e no final do segundo. Se a gente tiver um jogo desempatado, sendo um jogo único de mata-mata, ali nos últimos 15, 20 minutos de jogo pode ser sim um momento interessante para a gente pensar no mercado de gols no over limite, tá? Principais jogadores do Wolverhampton: Hisham, excelente jogador. Matheus Cunha, se for jogar, verifica, tá? Isso aqui para vocês eu estou dando a escalação e os jogadores que mais jogam e os destaques por gols e assistências, tá? Eu não tenho certeza se esses jogadores vão começar. Eu mostro isso aqui justamente para você ir lá no seu aplicativo ou no sistema de informação que você utiliza, no Twitter da vida, para saber se o jogador vai jogar e entender o grau de importância dele. Então, Matheus Cunha e Hisham são jogadores muito importantes. Pedro Neto e o Pablo Sarabia
também jogadores de extrema importância aqui para a equipe. Do lado do Coventry City, Wright, Haji Wright com 13 gols, Welly Sims com 9 gols, Matt Golden com 6 gols e aqui o Sakamoto com 7 gols são os principais jogadores da equipe, tá? Se você é um trader por aqui, sendo bem sincero, construindo um cenário provável, não é um cenário de certeza, mas é um cenário provável. Um time da primeira divisão do Wolves deve tentar ter um pouco mais de atitude no começo. E o Coventry provavelmente ter um pouco mais de estudo do jogo para poder entender como pode agir, né? Porém, a gente já percebeu que o Wolverhampton não é superior ao Coventry City em praticamente nenhuma das estatísticas. O que a gente tem que colocar dentro dessa interpretação é que são níveis de enfrentamentos diferentes. Então, você ter um desempenho mediano na Premier League é diferente de você ter um desempenho mediano na Championship. Tá? Então vamos saber dosar também e não olhar só números, vamos tentar interpretar, vamos um pouco mais fundo. Tá? Então, para mim, o conceito do primeiro tempo tende a ser um Wolverhampton um pouco mais agressivo, tentando resolver um pouco mais. Isso pode não durar tanto tempo, porque a partir do momento que o Coventry City entende que existe espaço para contra-atacar ou que o Wolverhampton não está sendo tão agressivo que ele também pode ser, aí pode se tornar um jogo parelho. Né? Então eu prefiro esperar o jogo começar para trabalhar ao vivo e só vou me posicionar aqui contra o time da Championship se o Wolverhampton de fato estiver dominando o jogo. Qualquer coisa diferente disso eu vou ficar de fora. Isso no trade, tá? Se você é um Panther por aqui, eu gosto muito de pensar numa classificação do Wolverhampton, mas eu não posso ignorar o fato do Coventry City chegar numas quartas de final. É um time de primeira contra a segunda divisão? Sim. Mas o Coventry City é um time muito agressivo fora de casa e ele pode sim punir o Wolverhampton em algumas situações. Por isso, se for para trabalhar a favor do Wolves, eu quero uma cotação mais alta. E eu te aconselho isso, tá? Então, se você puder pegar uma cotação mais alta do Wolverhampton, pode valer o risco. Eu, sempre em jogos de mata-mata, quando é jogo único, eu prefiro pensar no mercado de gols. E para trabalhar a favor de gols em jogos únicos, eu preciso do placar desempatado, porque o jogo 0-0 ele tende a se arrastar, nenhuma equipe quer se expor, né? O Wolverhampton vai ter ali o primeiro tempo para tentar ser um pouco mais agressivo, um pouco mais exposto. Se não conseguir marcar, a gente vai ter um jogo um pouco mais estudado, porque o Wolverhampton fica, poxa, se eu sofrer um gol agora a partir do início do segundo tempo, já fica mais difícil buscar. Então as equipes começam a se preocupar um pouco mais em não sofrer. Então o jogo 0-0 eu tô fora para trabalhar gols aqui. Agora, Wolverhampton na frente, é um time que sabe jogar em contra-ataque em casa, com o apoio da torcida, é um jogo interessante para pensar numa situação de mais 1 ou 2 gols. Então eu penso nesse cenário aqui, de um cenário de 2,5, onde o Wolverhampton já está na frente com um gol no primeiro tempo para eu trabalhar mais 2 gols no segundo tempo. Se o gol do Wolverhampton sair no início do segundo tempo, eu já tenho menos tempo de jogo para comprar uma posição. Aí eu iria olhar para o over 1,5, esperar uma cotação mais alta para tentar buscar esse próximo gol do jogo, porque é provável que o Coventry City se exponha para buscar uma recuperação. Theo, e se o Coventry City abrir o placar? Aí eu vou tomar um pouco de cuidado, porque eu preciso entender qual é a reação do time que está na frente do placar depois de ganhar a vantagem no jogo. Ok? Eu sei que o Wolverhampton, como um time de primeira divisão, jogando em casa, provavelmente se sair na frente vai contra-atacar. Mas eu não tenho certeza se esse cenário se repete com o Coventry City na frente. Então, para isso, eu preciso entender o jogo. Saiu o gol do Coventry City, eu quero entender como é que eles estão jogando no contra-ataque ou se eles estão só se defendendo. Se for um jogo só de defesa, onde eles entendem que a classificação vai vir só por se defender e não em contra-atacar, eu vou ficar de fora, ok? Então o meu cenário para gols é o Wolverhampton na frente e se o Coventry City estiver na frente, ele estiver contra-atacando. Fora disso, eu prefiro ficar de fora. Tá? Para trabalhar a favor do Wolves, sinceramente, mesmo sendo um time de primeira contra segunda, uma cotação melhor seria muito bom, cairia muito bem. Bom, final de semana não falar do Bayern é complicado, mesmo com uma cotação muito esmagada, eu acho que vale a pena vir aqui, porque o Darmstadt está numa situação tenebrosa. São 19 jogos sem vitória. Deixa eu ver se eu não estou errando, é isso mesmo. 19 jogos sem vitória, 4 jogos seguidos tomando gol. E nos últimos 10 jogos do Darmstadt, ele foi o primeiro a sofrer. A gente sabe que nessa situação o Darmstadt caminha, assim, ele não está nem a passos largos, ele está correndo já para a segunda divisão. Quando o Darmstadt subiu, e ele quase subiu campeão no último lance do jogo do Heidenheim, o Heidenheim virou o jogo e acabou sendo campeão. Quando ele subiu ali na segunda colocação, era praticamente indiscutível. O Darmstadt era um time pronto para a primeira divisão. E aconteceu com o Darmstadt o que aconteceu mais ou menos com o Arminia Bielefeld. Ele estava pronto para subir para a primeira divisão. Se eu não me engano, foi em 2019 ou 2020 a temporada do Arminia. E era um time de segunda divisão que
ia contra tudo que a gente conhece de segunda divisão da Alemanha. Era um time que tinha cotação de 1,40 e cumpria o favoritismo, que dava goleada quase todo o jogo. Eu lembro que eu cheguei a comentar, gente, esse time do Arminia, ele tá pronto para subir. E ele subiu e passou uma vergonha na primeira divisão, foi absurdo. Mas é coça atrás de coça. E foi o que aconteceu com o Darmstadt. E o grande problema é que quando o Arminia caiu, ele foi queda livre. Ele caiu para a segunda e logo em seguida para a terceira e tá numa situação complexa na terceira divisão também. Então o que o Darmstadt tem que tomar cuidado é isso, porque às vezes você mira demais para a primeira divisão, você não se planeja tão bem, você não se organiza, talvez você gaste um pouco mais, ou você não contrate jogadores específicos para jogar uma primeira divisão. É muito complicado, né, você falar de longe. Eu fico até assim para criticar, não tô criticando, tô só fazendo um comentário. Realmente é muito difícil você se adaptar na primeira divisão ao ponto de, se você cair, não se frustrar tanto ao ponto de não entrar numa queda livre, né? O que aconteceu com a Arminia Bielefeld. Vocês peguem um exemplo aqui, por exemplo, do Union Berlin, uma equipe que subiu e se manteve. Hoje a gente já conseguiu ver Union Berlin em Champions. É um time que está passando por um momento ruim, mas eu acredito que tem condição de nas próximas temporadas, não deve cair nessa temporada, não, nas próximas temporadas melhorar. A gente vê a situação do Bochum, que tá ali capengando, agora é 15º, acho também que nessa temporada não vai cair, porque os times abaixo dele estão bem ruins, mas é um time que está tentando se moldar. A gente vê exemplos do Heidenheim, que essa temporada subiu junto com o Darmstadt e conseguiu se manter legal. Então é aquela coisa, né? Não existe receita de bolo, mas provavelmente algum ingrediente ali faltou para o Darmstadt, e o Darmstadt está correndo em direção à segunda divisão e é praticamente um time já rebaixado. É muito difícil buscar uma reviravolta. Dentro de casa, o Darmstadt venceu uma partida e tomou 31 gols. Vamos falar um pouquinho sobre o Bayern de Munique também, que é o terceiro melhor visitante da competição, para vocês verem como é diferente das outras temporadas, né? O Bayern vem sendo campeão 11 vezes seguidos da Alemanha e sempre, na maioria das vezes, né? Era o melhor mandante, melhor visitante. Em casa é muito bom, mas fora de casa ainda tem muito a melhorar, né? Porém, é um Bayern leve. O Bayern de Munique se classificou contra a Lazio na Liga dos Campeões, vai enfrentar o Arsenal nas quartas de final, já saiu o sorteio. Um Bayern de Munique que deu 8 no Mainz, um cacete daqueles. Então é uma equipe que já entendeu que o Leverkusen tá caminhando em direção ao título, mas que tá fazendo a parte dele. Eu acho que o foco do Bayern agora é a Liga dos Campeões. Tem que cumprir sua tabela aqui na Bundesliga, e assim como na temporada passada, se cair no colo dele, beleza? Tem, mas o foco do Bayern é a Champions League. Por exemplo, City e Real Madrid se enfrentam. Então, dois dos grandes favoritos, um deles já vai cair. Você vai enfrentar o Arsenal, que é uma equipe que não chegava há muito tempo nessa fase. O Bayern de Munique, eu acho que tem condição de tentar segurar o Arsenal. Então, o foco do Bayern provavelmente vai ser a Liga dos Campeões. Mas é aquela coisa. Temporada passada também já não era dele. O Dortmund já tinha pegado praticamente para ele. Só que no final o Dortmund falou, não, toma. Então, se o Leverkusen, no final da temporada, falar toma, o Bayern de Munique vai falar, beleza, me dá. Mas tá bem difícil de acontecer. Em relação ao Darmstadt, é até covardia fazer esse tipo de análise numérica aqui. Porque o Bayern de Munique vai ser melhor em tudo. Dificilmente a gente vai encontrar alguma coisa que o Darmstadt seja melhor do que o Bayern, né? Olha que curioso. O Darmstadt precisa de quase 6 finalizações no gol para marcar um gol. Olha como a fase é ruim, né? Primeiro tempo do Bayern, mesmo não sendo um excelente primeiro tempo, é superior à equipe do Darmstadt. Claro, temos que falar sobre o péssimo desempenho defensivo, uma equipe que sofre quase a mesma quantidade de gols que marca, uma média de 1 gol sofrido por jogo, então é uma equipe que não passa confiança. Mas lembrando, é o momento do Bayern fora não é bom. Os últimos jogos do Bayern como visitante, vamos lá. O Bayern de Munique empatou com o Freiburg, perdeu para o Bochum e perdeu para o Leverkusen. Então são 3 jogos ruins do Bayern. Só que depois desse sistema todo, depois desses problemas todos, o Bayern de Munique se encontrou. Foi uma vitória contra a Lazio e uma goleada contra o Mainz. Então vamos entender também o contexto. Segundo tempo do Bayern é melhor, bem melhor. O time do Darmstadt chega a quase 70% de derrota. O Bayern de Munique marca muito de bola aérea se for preciso, e o Darmstadt sofre muito, é um dos times da Alemanha que mais sofre nesse fundamento. Além disso, essas finalizações de fora da área do Bayern, provavelmente se o Darmstadt decidir fazer um jogo compactado, vai ser sim uma arma para o Bayern conseguir vencer esse jogo. Os principais momentos de gol do Bayern de Munique são bem distribuídos. Acho que a gente pode citar alguma coisa aqui no início do jogo, no final do primeiro tempo e no final do segundo, mas é muito bem distribuído. O Bayern de Munique já costuma sofrer mais no final do primeiro tempo, um pouco de desconcentração, né? O Darmstadt sofre bastante gol e é bem dividido, e os gols marcados, os primeiros minutos de jogo, e ali, no momento onde o Bayern mais sofre, né? Que é no final do primeiro tempo. O Bayern de Munique costuma ter mais escanteios do que os seus adversários fora de casa, então isso pode ser um critério para você que aposta nesse tipo de situação. É bom tomar um pouco de cuidado porque o Bayern tem uma média de cartões recebidos fora de casa alta.
bem próxima do Darmstadt. E olha que a tabela, a distância entre os dois na tabela é gigantesca. Mas o Bayern recebe bastante cartão fora de casa, então cuidado. Os principais jogadores do Darmstadt, tá aqui, ó, Tim Schark, um dos goleadores da equipe. E o maior assistente é o Luca Pfeiffer, acho que é assim que se pronuncia. Você consegue perceber que a fase do Darmstadt é horrorosa porque quase nenhum jogador se destaca. Do lado do Bayern de Munique, Harry Kane, não precisa nem falar, piriri, pororó. Eu tô sempre martelando no Leroy Sané. Sané não vive uma temporada boa em relação a gols, não é uma temporada goleadora, mas eu acho que o jogo do Bayern passa muito por eles. Se o Leroy Sané tiver num bom dia, o Bayern consegue girar mais a bola, consegue progredir mais em contra-ataque, consegue esticar mais o jogo pelo lado direito, abrindo espaço pelo lado esquerdo. Então eu gosto muito desse jogador. Finalizações do Sané é sempre muito interessante e eu não duvido que ele arrisque de fora da área para tentar marcar gol por aqui. Musiala nesse tipo de jogo também finaliza muito, marca bastante gol, mas óbvio, o principal destaque é o Harry Kane. Se você é um trader por aqui, esse tipo de jogo pode te dar oportunidade, claro, né? Para esse tipo de cotação, só sendo um trader. Eu não vejo valor aqui para você trabalhar nesse tipo de cotação aí, sendo um punter ou fazendo bingão, múltipla, essas coisas tripla que o pessoal gosta de fazer. Esse tipo de cotação aí é cotação para casa de aposta botar dinheiro no bolso. Mas, trabalhando como um trader, aproveitando estabilização de mercado no primeiro tempo, peso do dinheiro, você pode sim, se o Bayern estiver controlando o jogo, ficar a favor do Bayern durante vários minutos, 20, 30, às vezes até 40 minutos, sem perder nada. Se você quiser aprender mais sobre isso, tem o meu curso aqui embaixo que é completamente gratuito. Você vai entender um pouco mais sobre a movimentação do mercado numa bolsa esportiva e a principal bolsa esportiva do mundo é a Betfair. O link dela está aqui embaixo para você se registrar e você pode assistir o vídeo aí que o William deixa no card pra gente, para você entender como funciona esse bônus de reembolso da Betfair. Não tem pegadinha, não tem rollover. Tá? Então aproveita esse bônus novo para quem é estudante, né? Para quem está aprendendo o trade, para você entender como é que você pode aproveitar esse tipo de situação. O back favorito no primeiro tempo é uma das metodologias que mais me dá dinheiro. E isso eu tô aqui há 12 anos, eu posso comprovar para vocês. Para quem é membro do meu canal, vira e mexe, eu tô mostrando meus resultados do mês aqui. E o back favorito no primeiro tempo é uma das minhas principais estratégias de trabalho. Então esse tipo de cotação aí não é um problema para mim. O problema é trabalhar no segundo tempo. Aí eu já não tenho metodologia para isso. Se você é um punter e quer trabalhar esse jogo especificamente, você precisa que o Bayern de Munique ou saia atrás do placar, ou demore a marcar um gol, ou se você tem metodologia para buscar um mercado mais exótico, né? Mercado de handicaps asiáticos. Você acredita que o Bayern de Munique vai vencer com uma extrema facilidade, então você vai trabalhar um -2, o -2,25, -2,5, aí é a metodologia de cada um. Ou então se você trabalha no mercado de resultado correto, mercado de correct score, para trabalhar alguma coisa numa goleada do Bayern de Munique, tá? Para trabalhar gols aqui, independente se o Darmstadt estiver na frente ou o Bayern de Munique na frente, eu acho que é um jogo bom para gols. O problema é o jogo 0-0, tá? Então, se for para trabalhar gols, eu esperaria o primeiro gol da partida. Se o Darmstadt fizer, muito provavelmente vai recuar, o Bayern tem condição de virar. Se o Bayern fizer e o Darmstadt quiser se expor aí, a situação vai ficar complicada. Não duvido que a gente tenha até um jogo para 4 gols por aqui, mas essa cotação é muito esmagada, então eu esperaria o live para pegar uma cotação mais alta. Tá? Ao 12h15 na La Liga, o líder Real Madrid fora de casa enfrenta o Osasuna com uma cotação próxima de 1,60. Real Madrid vai enfrentar o City na Liga dos Campeões, um jogo muito difícil entre os dois talvez principais favoritos da competição. Vai ser uma trilogia, né? O Real Madrid eliminou o City, depois o City eliminou o Real, foi em busca do título. E agora, Real Madrid City novamente. Mas esse jogo, ó, tem tempo ainda. E agora a gente vai ter a paralisação para os jogos da Copa do Mundo. Então depois desse jogo contra o Osasuna, o Real Madrid só vai entrar em campo dia 31 de março. Vai ter tempo para descansar. O jogador que não entra em campo contra o Osasuna é o Bellingham, por conta do cartão vermelho que ele recebeu contra o Valência. Vai ter que cumprir 2 jogos de suspensão. O primeiro jogo foi contra a equipe do Celta, se eu não me engano, né? Que o Real Madrid acabou despachando por 4-0. E agora, próximo jogo, esse jogo contra o Osasuna. É um desfalque, sim, muito forte, mas o Real Madrid tem time para passar por cima do Osasuna. Vamos dar uma olhada, falando em Osasuna, o que o Osasuna pode fazer para complicar a vida do líder Real Madrid por aqui. O Osasuna saiu na frente em 50% dos jogos em casa, se mostra uma equipe de meio de tabela, mas uma equipe agressiva. Não foi uma equipe que falhou tanto em marcar e nem uma equipe que sofreu tantos gols assim. Para uma equipe de meio de tabela, uma média próxima de 1,2 gols sofridos por jogo não é assustador, tá? Não é uma defesa tão ruim. O Real Madrid tem um bom ataque, não chega a ter 2 gols por jogo fora, mas tem uma defesa relativamente sólida. O primeiro tempo do Real não é tão bom, assim como boa parte dos favoritos que a gente vem comentando aqui. Primeiro tempo fora de casa não costuma ser tão bom. Isso geralmente reflete num segundo tempo
melhor, né? O Real Madrid tem mais gols marcados, praticamente o mesmo número de gols sofridos na primeira etapa, um pouquinho menos de derrota, um pouquinho mais de vitória, mas não dá para cravar assim um super favoritismo do Real nessa primeira etapa só baseado em números. No segundo tempo, já é um Real Madrid que vence quase o triplo, né? Marca bem mais gols, sofre menos, tem bem menos derrotas e um time do Osasuna que praticamente copia e cola os dados do primeiro tempo. Então não muda tanto, o Real Madrid é sim muito superior na segunda etapa. O Real marca bastante de cabeça, tem utilizado a bola aérea, principalmente com o Rüdiger. O Rüdiger tem sido um dos principais alvos na área para cabeceio. O primeiro gol, se não me engano, o primeiro ou o segundo gol do Celta, do Vinícius Júnior, foi uma cabeçada do Rüdiger que o goleiro rebateu. Teve gol do Rüdiger também, se eu não me engano, de cabeça, ou ele participou de mais um gol, ou seja, um jogador muito imponente ali na área, chegou a marcar na Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid. É um jogador com uma presença de área muito grande que provavelmente tende a ajudar o Real nesse fundamento, se o Real precisar. Então, situações onde o Real Madrid está precisando ganhar um jogo no 0-0, jogo truncado, Rüdiger na área pode ser sim uma situação interessante para buscar gols aqui do Real Madrid, ou situações onde o Real Madrid está atrás do placar e precisa reverter e vai chuveirar na área para poder buscar os seus gols. A defesa do Osasuna sofre muitos gols de cabeça, então é provável que o Ancelotti explore esse tipo de situação. Os momentos dos gols do Real Madrid e do Osasuna, os gols marcados são, na maioria das vezes, no final do jogo. São equipes que aceleram bastante no final da partida, 33% dos gols do Osasuna e 24% dos gols do Real Madrid. O Real Madrid também começa a marcar mais cedo ali, antes dos últimos 15 minutos, ali por volta dos 60 minutos, o Real Madrid já está marcando bastante gol. Os principais gols sofridos do Real Madrid, primeiro tempo, meio do primeiro tempo, do Osasuna também no meio do primeiro tempo, e nos momentos onde o Real Madrid mais marca, né? Que é a partir dos últimos 30 minutos de jogo. Então isso aqui pode ser sim bem relevante. O Osasuna costuma ganhar bastante escanteio em casa, então toma cuidado com esse tipo de situação se você trabalha e aposta em escanteios. Não é tão a menos assim do que o Real, e em algumas situações até mais. O número de cartões do Real Madrid fora de casa também é alto, então toma um pouco de cuidado, acaba se igualando bastante. Os principais jogadores do Osasuna, na verdade é o principal jogador, né, o Budimir, ele tá por um cartão amarelo para ser suspenso. Então para você que vai trabalhar o Osasuna no próximo jogo, se ele tomar cartão contra o Real, é um problema, né? Budimir, 14 gols marcados. Uma equipe que marcou, no geral, deixa eu ver aqui, 31 gols. Pô, é 50% do time esse rapaz aqui. Ele tem que jogar. Se você olhar na escalação, o Budimir tá fora, metade do Osasuna aqui já tá comprometido, tá? Do lado do Real Madrid, obviamente, o Bellingham é um dos principais jogadores, ele não joga, então, assim, é uma relevância alta para passe, para gol, para cruzamento, para desbloqueio de um jogo bloqueado, de um jogo difícil, claro. E isso, obviamente, vai pesar no Vini Júnior, que é o segundo artilheiro da equipe. Então, é uma partida onde o Vini Júnior vai ser exigido de novo por aqui. Então, a ausência do Bellingham já leva isso em consideração na sua precificação. Se você é um trader por aqui, assim como eu tomo bastante cuidado para trabalhar o Real Madrid fora, tá? O jogo do Real Madrid contra o Las Palmas, o Real Madrid saiu atrás e teve que virar o jogo. O jogo contra o Valência, o Real Madrid saiu atrás e teve que empatar o jogo. Marcou no final, o juiz anulou o gol. Teve jogos onde o Real Madrid marcou só nos minutos finais, então nem sempre é um Real Madrid confiável. A gente viu ali as estatísticas no primeiro tempo. Toma bastante cuidado com isso, tá? Essa criação de viés, essa expectativa de que é o Real Madrid, piriri, pororó, e já vi pra cá enviesado trabalhando a favor do Real sem nem ver o jogo, eu acho que é um pouco demais da conta. O Real Madrid não é o líder do campeonato porque ele sai dando cacete em todo mundo desde o começo do jogo. O Real Madrid é o líder do campeonato porque ele tem competência, que ele tem muito elenco, porque na maioria das vezes ele conta com excelentes jogadores para resolver partidas complicadas, e o Osasuna pode ser um desses adversários complicados. Então pode ser que o Real Madrid comece atrás, pode ser que ele demore a marcar. Então sinceramente eu não viria com posição aberta para esse jogo antes do jogo começar. Quero trabalhar contra o Osasuna? Quero. Vou ter oportunidade? Não sei. Se você é um Panther por aqui, eu gosto de pensar nessa vitória do Real Madrid, mas, de novo, se pudesse escolher uma cotação mais elevada, seria mais interessante, porque é um Real Madrid sem o Bellingham, ou seja, o artilheiro da equipe não está em campo. Bellingham foi responsável por 19 gols da equipe, não é pouca coisa. Fez 16 gols, deu 3 assistências, por isso que eu digo que ele ajudou na construção de 19 gols. Então é um Real Madrid que pode talvez demorar um pouco mais a marcar, tem um Osasuna tentando pontuar contra o Real, porque um time que não vai para a Conference, que não vai para a Europa League, que não vai para a Champions, também não vai cair, qual que é a alegria do torcedor? Pô, é pegar um time grande e tentar segurar ele. Então o Osasuna vai tentar segurar o Real Madrid. O problema do Osasuna é o quê? Bola aérea, né? Se deixar o Real Madrid cruzar, uma hora o Real Madrid vai acabar achando seus espaços, e se for com uma cotação mais alta pode ser interessante.
tá? Dos últimos jogos entre eles, o Real Madrid venceu 4 dos últimos 5. Quando esteve lá, venceu por 2-0 e por 3-1. Ou seja, não é difícil e já aconteceu várias vezes do Osasuna marcar contra o Real Madrid, tá? Essa cotação do ambas marcam aqui tá 1,91. É baixo, né? Pelo risco. Se fosse para trabalhar algo aqui, eu olharia para o over 1,5 com uma cotação próxima de 2 ou para uma vitória do Real Madrid com uma cotação acima de 2, tá bom? 2,5, talvez um dos principais jogos do dia. Jogo de quartas de final da FA Cup, Manchester City e Newcastle. Adversário que o City geralmente tem trabalho para enfrentar, para vencer. O último jogo entre eles, o Newcastle teve na frente do City, inclusive tomei aquele gol do Isaac, doloroso. Mas o City virou o jogo, com trabalho, mas virou o jogo. Antes disso, o Newcastle tinha vencido o City e depois mais 2 vitórias do City por aqui e um empate. Então não é um adversário tão fácil, mas é na casa do City e é antes da paralisação para os jogos de seleção, então não tem motivo nenhum para o City poupar algum jogador, a não ser que o Guardiola vai liberar alguém mais cedo. Então é um jogo muito importante e é jogo único. O Newcastle vem numa fase horrorosa fora de casa. A gente tem que lembrar também que o Newcastle fez outros jogos interessantes. Venceu o Wolverhampton, que se classificou aqui contra o Blackburn, venceu o Force, mas quando a gente coloca jogos fora de casa, a fase do Newcastle é ruim. 2 derrotas nos últimos jogos e, na somatória, 6 derrotas fora de casa nos últimos 8 jogos. A última derrota foi para o Chelsea. Não esteve na frente do placar nenhuma vez. Saiu atrás, empatou, tomou o 2-1, o 3-1 e depois buscou o 3-2. Mesmo assim, perdeu. Então, para enfrentar o City, vai ter que fazer bem mais do que isso, se quiser se classificar para as semifinais. O City saiu na frente em 80% praticamente dos jogos em casa, o Newcastle em apenas 30%. O City não falhou em marcar dentro de casa, porém, o Newcastle não é uma equipe boba ofensivamente. 25 gols marcados de 1,8 quase de média é uma média boa para gols marcados. Qual que é o problema? O Newcastle sofre mais gols do que marca. E isso aqui configura uma equipe totalmente, vamos dizer assim, não vou dizer impossível, mas extremamente difícil de se confiar. Uma equipe que sofre mais do que marca não é uma equipe que se confia, né? Ainda mais contra o City, né? O City já tem uma média de gols sofridos bem menor. Curiosamente, o Newcastle tem uma pontaria muito boa e isso é verdade. Tem que bater palma aqui para os jogadores do Newcastle, para o Isaac, porque é um time que não precisa finalizar tanto no alvo para marcar. O City precisa de 2,8 finalizações praticamente para marcar um gol. Finalizações no alvo. O Newcastle de 2,84. Olha que loucura. É um time letal. E eu senti isso na pele no último jogo, porque tomei aquele gol do Isaac. Foi um domínio orientado. Sabe esse novo termo agora de análise tática? O Bruno Guimarães foi dominar a bola ali. Fez um domínio orientado, já viu o Isaac passando e falou, vou colocar o Isaac na cara do gol. E ali, ó, tame. Então é um time que precisa de pouco para marcar. Tem como fugir disso? Não, não tem. Se tiver que tomar gol, paciência, né? Faz parte do nosso humilde trabalho. Primeiro tempo do City, de almanac, muito mais gols marcados, menos gols sofridos, muito mais vitórias, menos derrotas, superioridade do City. No segundo tempo, o Newcastle cresce muito na parte ofensiva, quase iguala o número de gols marcados. E o City começa a sofrer mais gols. É uma crítica que a gente já fez aqui ao City, mas o Newcastle tem mais gols sofridos do que gols marcados e não pode ser elogiado, né? Precisa ser criticado. O City tem mais gols marcados de cabeça, mas o Newcastle também marca bastante nesse fundamento. Agora, uma característica que provavelmente vai complicar a vida do Newcastle e que complicou a vida do United foram as finalizações de fora da área. O City marcou 10 nesse tipo de situação e o Newcastle sofreu 9, um número muito expressivo. Então, se o Newcastle recuar, provavelmente aqui o City vai utilizar as finalizações também de fora da área. Momentos dos gols marcados pelo City é bem distribuído, um destaque aqui para os últimos 15 minutos de jogo e os gols sofridos do City também. Nessa fase aí dos últimos 15 minutos. Isso mostra ali um pouco, a gente já comentou sobre isso, de desconcentração. Do lado do Newcastle, é uma equipe que marca bastante no final do primeiro tempo. Contra o Chelsea foi exatamente assim. Marcou com o Isaac ali próximo do final do primeiro tempo. Sofre bastante nos minutos finais de jogo, também foi assim contra o Chelsea. Também marca bastante nos minutos finais, também foi assim contra o Chelsea. Não é uma equipe que costuma ter tanto escanteio, olha só, terminou partidas com mais escanteio fora de casa em apenas 28% das situações. O City provavelmente vai ter cotações bem mais baixas em relação a isso. Os principais jogadores do City, um Haaland, se estiver em campo. O Álvares, eu não sei se ele vai ser utilizado nesse jogo, para ser bem sincero, tem 8 gols e 8 assistências. O Foden foi o principal destaque contra o United. E o De Bruyne, obviamente, tem que estar em campo, né? É um jogador de desbloqueio de defesas. E essa defesa do Newcastle é uma defesa chata, mas é uma defesa vazada, né? O Trippier estava lesionado. Eu vou conferir aqui novamente
no Transfermarkt se o Trippier vai jogar. É um jogador muito importante porque ele é o maior passador da equipe do Newcastle. São 10 assistências, ninguém deu mais assistências do que o Trippier. Eu vou dar uma olhada se ele tá lesionado ainda. Tá, lesão com expectativa de retorno no final da data FIFA dessa agora, no início de abril. Então é provável que a gente tenha aqui o Trippier fora, tá? Então um jogador muito importante para cruzamento, é uma equipe que utiliza bastante a bola aérea. O principal jogador é o Isaac, não precisa de tanta finalização para poder marcar. Finalizações do Isaac no gol pode ser interessante, tá? Se você quiser trabalhar no mercado de finalizações. Callum Wilson, não sei se vai estar disponível. Aqui tá com lesão também, mas eu não sei se joga, tá? Então é bom conferir antes do jogo começar. E tem mais um, o Gordon. Anthony Gordon, também um dos principais jogadores da equipe. Esse aqui tá como possível desfalque, tá? Não é certeza. Ponto esquerda, teve aqui um problema no dia 11/3, deve ter sido no jogo contra o United. Então confere se o Trippier, se o Callum Wilson e se o Gordon vai estar em campo. Sem esses 3 jogadores, fica difícil pro Isaac, porque aí fica sem jogadores do lado, o máximo que vai sobrar ali é o Bruno Guimarães para dar assistência. Então isso pode prejudicar muito a equipe do Newcastle. Se você é um trader por aqui, mesma coisa do Bayern. Com essa cotação, sem problema, trabalhar aqui a favor do City, desde que o City tenha total domínio do jogo e de preferência, não ceda contra-ataque. Por favor, City. Nunca te pedi nada. Não quero ficar tomando gol assim num chute. Do nada. Ainda mais na Premier League ou na FA Cup, né? Porque a gente tem delay. Não tem como não ter delay. E aí a gente fica olhando no radar ali, ataque perigoso do Newcastle, você fala, não é possível. E pum, aparece a bolinha lá. Gol do Newcastle, você fala, não é possível. Não. Pô, caralho. Infelizmente, é assim que funciona. Mas, se for dentro do padrão de superioridade que exige o meu método e o seu, a gente vai ter que tomar esse tipo de gol. Mas bate na madeira, se Deus quiser não vai acontecer nada, o City vai jambrolhar o Newcastle por aqui e a gente vai ter um bom resultado. Isso é o que a gente espera, né? Certeza a gente não tem de nada. Se você é um Panther, olha, o Newcastle é uma equipe que se jogar sem o Trippier, principal cruzador da equipe, sem o Gordon, os jogadores mais ofensivos também junto com o Isaac, e sem o Callum Wilson, fica difícil, tá? Mas mesmo assim é uma cotação esmagada do City. Se você encontrar um Newcastle muito recuado, pensando em classificação, tentando tirar os espaços do City, o City sabe jogar desse jeito, tá? Mas se o Newcastle conseguir tirar ainda mais os espaços do City, você pode tentar buscar uma vitória do City no final do jogo. Agora, se você vê um City muito agressivo, que tá por isso aqui para marcar um gol, aí se você tem metodologia, você pode explorar ou uma vitória do City no primeiro tempo, se ele tiver completo com a escalação e tudo mais, ou quem sabe até uma situação de handicap. Por quê? O jogo é único, se o City estiver na frente, o Newcastle vai ser obrigado a sair, o City pode ter, sim, oportunidade para fazer mais do que um gol por aqui, tá bom? É provável que se classifique, né? Seria um grande choque aqui, apesar do Newcastle já ter eliminado o City. Se não me engano, da Copa da Liga Inglesa foi o Newcastle que eliminou o City. Mas, poxa, é um City agora focado nessa competição, muito provavelmente. Sinceramente, vai ficar difícil para o Newcastle. Às 21 horas, no jogo da volta das semifinais do Campeonato Carioca, o Flamengo tem uma vantagem muito grande aqui contra o Fluminense, porque venceu o primeiro jogo por 2-0 e vai obrigar o Fluminense a vencer por 3 gols de diferença se quiser se classificar. Com isso, além dos desfalques do Fluminense, a gente vai ter um Fluminense muito agressivo dentro de campo e um Flamengo que vai poder explorar o contra-ataque. Por isso eu vou fugir do mercado de resultados por aqui, eu quero muito pensar no mercado de gols. Eu gosto muito de pensar numa situação de 2,5 gols. Essa cotação de 2,5 para o cenário do jogo atual é muito boa, na minha opinião, e eu não duvido também de um ambas marcam. Antes do Fluminense tomar o cartão vermelho no jogo de ida, o Fluminense estava muito próximo de empatar o jogo. O Flamengo, se eu não me engano, com o Tite em campo, tomou pouquíssimos ou não tomou nenhum gol nesse campeonato. Com o Tite, né? Quando estava com o time titular, se não me engano, não tomou gols, tomou um só. Com o time de garotos chegou a tomar gol, acho que foi até em Volta Redonda aqui perto. Então, sinceramente, para esse cenário de um Fluminense agressivo, precisando dar a volta, já aconteceu, tá? No campeonato passado, se eu não me engano, o Flamengo também tinha uma vantagem de 2-0, o Fluminense meteu 4 no Flamengo. Então, eu gosto dessa situação de 2,5 gols e do ambas marcam, tá? Eu acho uma situação interessante, não vou pensar aqui no mercado de resultados. Para mim, esse jogo se resume a isso, tá? Porque o Fluminense tem um pouco de desfalco, mas voltam alguns jogadores e é um time que vai para cima do Flamengo por aqui. Óbvio que existe um bônus em você ser agressivo, você pode tentar fazer gol aqui mais rápido, mas também existe o ônus de você dar espaço para um time letal como o Flamengo, que vem jogando muito bem, principalmente com o Cebolinha nessas arrancadas, e a situação vai ficar complicada se o Fluminense não tomar cuidado com a retaguarda. Vamos aos jogos extras desse sábado, eu vou deixar o link do Radar Esportivo aqui embaixo para você conferir essa lista que eu deixei aqui no radar. Tá? Já falei do Wolverhampton, provável vitória.
acho, né? O Wolverhampton é um time mais time, de preferência com uma cotação mais alta. O Bayern de Munique também. Celtic contra o Johnston, também, de preferência uma cotação do Celtic mais alta. O Celtic não pode vacilar e tem que torcer sempre para vacilos aqui do Rangers. Real Madrid, Manchester City, Al Hilal continuando a sua sequência. Vamos ver se depois de ter batido o recorde ele não vai fraquejar, mas acho que não. Acho que os caras vão querer fazer bonito ainda, hein? E o Dunk aqui é muito fraco. Vamos ver se não existe nenhuma zebra, mas eu acho que o Al Hilal passa o carro. O Bilbao enfrenta o Alavés. O Bilbao em casa é muito agressivo. Sinceramente, acho que é um jogo muito difícil para o Alavés. Se tiver uma situação de uma cotação mais alta, acho que vale a pena. O Porto enfrenta o Vizela. Porto já se distanciou aqui um pouquinho dos primeiros colocados. O Sport ainda tem um jogo a menos, então o Sport pode abrir 10 pontos para o Porto, mas o Porto tem que fazer a parte dele. Principalmente agora eliminado da Champions, vai ter que focar bastante aqui no Campeonato Português, e o Vizela obviamente vai acabar pagando o pato, né? Pode até ser uma goleada do Porto por aqui, se o Porto sair na frente do placar. Jogos para gols, Hansa Rostock e Greuther Fürth, sinceramente eu tomaria cuidado. Jogos na casa do Hansa são bem complexos, tá? Então eu só trabalharia com um jogo desempatado a favor de gols. Nuremberg e São Paulo começou a ver os adversários se aproximando um pouquinho, mas ainda é um time muito forte, e o Nuremberg é uma equipe muito agressiva essa temporada, sofre muitos gols, né? 43 gols sofridos. Gosto também do mercado de gols, desde que a gente tenha um jogo desempatado. Elfsberg Kiel, para mim, é o melhor jogo da rodada, tomara que entregue o que está sendo esperado dele. O Elfsberg foi fora de casa no último jogo e venceu a equipe do Greuther Fürth, que é uma equipe dificílima de se enfrentar, e o Kiel vem de vitória contra o Karlsruhe. Na primeira divisão da Alemanha, o Heidenheim enfrenta o Gladbach, também acho que é um jogo interessante para gols, e Hoffenheim com o Stuttgart, talvez duas das equipes mais agressivas da competição. Lá na MLS, temos o Inter Miami em campo. Se tem Inter Miami em campo, é um jogo pirotécnico, é uma defesa horrorosa, com um ataque muito bom. Então vale a pena sempre ver com uma pipoca do lado. Hannover e Kaiserslautern. O Kaiserslautern é semifinalista da Copa da Alemanha, da DFB Pokal, vai enfrentar o Saarbrücken, que vem batendo em todo mundo aí, que é da primeira divisão. Vou ver se não vai cair para um time de segunda, né? Impressionante. Mas é sempre muito interessante ver o jogo do Hannover em casa, porque é uma equipe que sempre que está atrás do placar costuma recuperar resultado, e se tiver à frente, tem um bom contra-ataque. E para finalizar, Flamengo e Fluminense. Acho que é um jogo que tem todas as características de gols pela necessidade da equipe tricolor. O Fulham enfrenta o Tottenham enfrenta o Fulham. O Tottenham vem de bom jogo aqui contra o Aston Villa por 4-0 de uma vitória contra o Crystal Palace. Começou a pensar até numa situação de Champions, né? Dá para tentar buscar essa vaga aqui do Aston Villa. Nos jogos extras, tem União Berlim e Bremen. União Berlim tentando recuperar aqui uma boa fase. Wolfsburg e Augsburg. O Augsburg venceu mais uma partida contra o Heidenheim. Dessa vez são 3 vitórias seguidas. E teve um 6-0 aqui contra o Darmstadt. Se o Augsburg foi lá na casa do Darmstadt e meteu 6, quanto será que o Bayern de Munique vai colocar no Darmstadt? Se bobear, o Darmstadt ainda ganha o jogo, né? Pra deixar a gente com cara de otário. Mas enfim. Futebol é isso aí. Mais e Bochum. Esse é um jogo importantíssimo porque o Bochum é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, então fazer com que o Bochum não pontue e você pontuar é sempre uma situação interessante. Luton Town e Nottingham Forest, Burnley e Brentford, Getafe e Girona, se o Girona quiser continuar pensando em título, tem que vencer e torcer contra o Real Madrid. Braga e Gil Vicente. Não é fácil pegar o Gil Vicente, mas é mais difícil pegar o Gil Vicente na casa do Gil Vicente. Então o Braga tem a obrigação de tentar vencer aqui. O Grêmio pega o Caxias, Cruzeiro pega Tombense, a Lazio pega o Frosinone e o Palmeiras, já nos playoffs, pega a Ponte Preta. Meus amigos, eu vejo vocês no domingo. Muito juízo, muita cautela. Só trabalhem, só entrem, só exponham o seu dinheiro em situações que você tem confiança, metodologia e esteja sempre atento à sua gestão de banca. Não se recupera prejuízo se aceita. Acabei de comentar a situação do gol que eu tomei do Isaac. É uma situação que fica na lembrança, você demora uns dias a digerir, mas faz parte da situação. O que você não pode fazer é tomar um gol ou tomar um prejuízo e já querer bolar um plano mirabolante para poder recuperá-lo, porque aí, meu amigo, sua banca vai embora de vez, tá bom? Assiste aquele vídeo que eu fiz, pare de perder dinheiro com apostas esportivas, que você vai entender um pouco mais sobre como funciona esse tipo de situação, tá bom? Vejo você amanhã, um abraço.